É possível fazer com que sua empresa projete uma cultura de resultados, de inovações, de muito sucesso. Mas para isso, a gente precisa entender o que é cultura. Porque cultura é o que está presente em todos os agrupamentos humanos. Nós vamos conferir no vídeo de hoje, mas antes, joinha, curta aí, curte. Não se esqueça que você pode acessar nossos conteúdos nas redes sociais, como o TikTok, que em breve a ideia é começar a publicar os vídeos inteiros lá também. Facebook, Instagram, YouTube, que é o que nós estamos agora, e também o Telegram, o grupo do Telegram. Você encontra todas as referências do que eu digo neste vídeo para você aqui embaixo em descrições. E também não se esquecer de compartilhar isso. Como é que a gente projeta então a cultura de uma empresa? Bom, inicialmente eu vou recorrer ao nosso bom e velho Jung, aquele psicanalista que era seguidor de Freud. Ele diz em uma de suas publicações a seguinte frase: todo indivíduo é inconscientemente pior em sociedade do que quando atua por si só. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: em grupo, as pessoas são piores do que quando estão isoladas individualmente. Dentro de um grupo, elas passam a ter um comportamento diferenciado, que é o que explica muitas vezes aquelas situações da pessoa que é calma, tranquila em casa, mas que surpreende a família quando dentro da sua torcida organizada ele espancou um policial, uma outra pessoa, enfim. Então, a ideia por trás disso é que a sociedade arrasta as pessoas para torná-las isentas da sua responsabilidade individual. Quando a gente chega em Barthes ele tem um livro chamado Mitologias, que é esse livro aqui, ó. Aqui, ó, esse livro aqui, ó, né? É um livro antigo dele, publicado em 57. Ele escreveu esse livro entre 54 e 56, 1954 e 1956. Então, o que ele fala sobre mitologias, quando ele fala sobre mitos? Ele fala que ele constrói toda a forma pela qual se identifica um mito, né? Que a gente vai ver até mais um pouquinho em relação a isso daqui a pouco, né, nesse vídeo de hoje. Mas ele fala também, ele faz um contraste entre a luta livre que é praticada na França e nos Estados Unidos. Enquanto a luta livre na França ela tem um comportamento dos praticantes que é regido pelo aspecto ético e moral, nessa mesma luta livre que é exercida na América, dos Estados Unidos da América, ela já tem um comportamento mais político, ou seja, há uma diferença entre a prática desta luta na França e na América no que move os interesses e os comportamentos dos competidores. Aí, isso está muito bem embasado dentro da ideia de o que é cultura. E para entender cultura, eu recorro a esse livro que aparece agora aí na sua tela. Ó. Cultura pode ser entendida de várias formas. E quais são essas formas? Primeiro, você pode entender cultura antropologicamente pelo viés de refinamento, de pessoa que tem um conhecimento maior sobre as coisas, uma pessoa superior, né? Então, é cultura pelo conceito de erudição. Tem também uma outra forma de se entender cultura, que é relacionando cultura a artes, manifestações, ou seja, são as esculturas, as pinturas, tudo isso seria aquilo que se entende por cultura. Outra forma de se entender cultura está relacionado a hábitos e costumes representativos de um povo, né? Ou seja, é um comportamento emocional e intelectual da coletividade. Que exemplo que eu posso passar para você agora, assim, que me veio à mente? Futebol. Futebol, ele é muito representativo do Brasil, brasileiro, né? Macarrão você associa à Itália, como eles fazem macarrão, pizza, tudo com massa, seria a Itália. E tecnologia você remete claramente hoje a cabeça ao Oriente, Japão, aquelas cidades futurísticas que aparecem no Japão, aqueles vídeos que você vê nas redes sociais, filmes, etc., né, que você vê algo muito futurista. Né? A outra forma de entender também a cultura é pela identidade da coletividade de onde os símbolos expressam valores, ou seja, você tem alguns símbolos que vão representar os valores que aquele agrupamento tem.
Um bom exemplo é a cruz. A cruz, ela simboliza os valores, a crença de uma cultura que é a cristã, a evangélica, essas novas denominações religiosas também, enfim, que usam a cruz como essa representação dos seus valores, daquilo que acreditam. E uma pessoa vestida de preta aqui no Brasil, por exemplo, ela pode estar representando a ideia de que está em luto, que perdeu alguém. Mas, se você vai para a China, por exemplo, o preto não é o vestimento adequado. A outra forma de entender cultura é quanto aos costumes e atitudes que aquele povo tem, né? O seu sistema, estrutura inconsciente, a gente vai falar sobre inconsciente no próximo vídeo, que molda o comportamento permanente e posiciona esse povo. O melhor exemplo para você pensar é o japonês. Quer se lembrar de uma cena que isso ficou gritante para os olhos do brasileiro? Olimpíadas de 2016. Copa de 2014, eles mesmos recolhiam todo o lixo para poder jogar lá fora. A outra forma de se entender cultura é quanto à dimensão que está e que perpassa todos os aspectos da vida social, dá sentido aos atos, fatos, que a gente enxerga isso muito nos pensamentos, os valores, aquele ideário de valores, nos comportamentos, nessas relações sociais, enfim. Você vê isso sendo muito presente. Um exemplo que eu pensei aqui com os meus botões, que não existem neste momento, é França. Lembra a luta livre? A França, a luta livre é algo mais ético, moral. Os Estados Unidos, um aspecto mais político na luta livre, e você associa muito também ao individualismo. E uma outra forma de se entender cultura, para ser indígena, você precisa vivenciar o ato de ser índio, indígena, né? Ou seja, para a pessoa ser atleta, ela tem que ser atleta, vivenciar o aspecto atlético. Mas o que é o coletivo? Bom, primeiro não é o busão que passa na rua, tá? O coletivo não é só a soma de indivíduos, ele é um agrupamento em que você tem comportamentos, padrões que são individualizados, tá? E é a cultura que coloca nesse coletivo o limite de compreensibilidade, ou seja, a cultura faz com que todos se entendam dentro daquele agrupamento. Em alguns casos a cultura se reproduz, a cultura também pode mudar e o ritmo de reprodução, conservação e mudança da cultura é inerente a ela mesma. E quando a gente vai já para Hofstede, que é um autor que fala sobre manifestações da cultura organizacional, ele diz que a cultura pode ser dividida em duas dimensões, a prática e a dos valores. Na dimensão dos valores, a gente tem que eles são inconscientes e que muito dificilmente são discutidos dentro dos agrupamentos. E a outra forma a outra dimensão da cultura que ele traz, que é a que nos interessa nesse caso, é a dimensão em que você tem que é a dimensão da prática, né? É uma dimensão em que você consegue ter alguns níveis de expressão, de manifestação da cultura. Tem como a cereja do bolo os símbolos, ou seja, as representações simbólicas, que são as cores, os gestos que as pessoas usam, as imagens, os ícones. Nós temos também os heróis. Quem são os heróis? São aquelas pessoas que vivenciaram uma trajetória carregando consigo os valores, aquilo que o agrupamento no todo acredita, e por isso que são compartilhados e acreditados cada vez mais pelas novas gerações. Essa é a palavra que eu queria lembrar. E os rituais. O que são os rituais? Os rituais são algumas ações que ocorrem coletivamente, que às vezes parecem até banais, superficiais, mas que representam, expressam aqueles valores, aquela crença, aquilo que as pessoas acreditam, tá? Tá, como é que funciona isso? Bom, agora aí na tela você enxerga a representação gráfica dessas manifestações do Hofstede. Inicia-se com valores dessas camadas e aí vai para os rituais, os heróis e os símbolos, né? Então, essas camadas que vão ficando mais visíveis a quem tenta entender aquela cultura, elas representam apenas os valores, ou seja, apenas não, mas elas expressam os valores que as pessoas acreditam dentro daquela sociedade, né? O crucifixo, né? O crucifixo ele representa
as dores, a paixão, isso pensando no aspecto do cristianismo, os valores do cristianismo. Então, os valores do cristianismo congregam consigo mesmo o fato de que você tem que sofrer, de que você tem que pagar para poder se libertar, e que isso ocorre muito pela sua doação, que é o caso do Cristo preso, enfim, na cruz. Você tem um ritual. Vários rituais existem na Igreja Católica, por exemplo, da hóstia, né? Você tem o batismo e assim por diante. Esses rituais expressam dentro de si, a hóstia, melhor ainda, a ideia do sofrimento que está lá na cruz, né? O herói, você vai ter então Jesus Cristo, que dá o nome, inclusive, à ideologia do cristianismo, né? Da crença cristã. Então ele é um dos heróis, e você percebeu então os valores expressos por meio desses elementos. Então era isso que nós tínhamos hoje para discutir. Curte o vídeo, se você ainda não curtiu, curte quando você abrir o vídeo, viu? Vai ver um próximo vídeo, já curte logo, depois assiste. Compartilha com quem você quiser, que você veja que tem aderência, trabalha numa empresa, numa grande empresa, para poder ajudar a aplicar nos seus negócios. Você pode também acompanhar nas redes sociais, TikTok e acho que é isso. LinkedIn, não se esqueça do LinkedIn também. Também confere aqui embaixo as descrições sobre as obras que foram utilizadas, que servem de referência. Só quanto a alguns exemplos, que nem o da China, que não usa preta no velório, etc., que não está aqui referenciado, porque eu não lembro onde que eu vi, qual livro. Não sei se foi do Kotler, alguma coisa assim, mas enfim, mas tem as referências de todo o material teórico. E espero que você tenha gostado. Compartilhe o vídeo, se inscreva e até a próxima.